Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo sobrenatural e também criminal. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. O assunto de hoje envolve a mansão Kreischer, que é considerada um dos locais mais assombrados do mundo, e para alguns médiums ela é assombrada por causa de acontecimentos trágicos que aconteceram, tais como suicídio, assassinato e uma possível maldição familiar. Esse vídeo, pessoal, talvez fique um pouquinho longo, porque os acontecimentos que envolvem essa casa são muito trágicos. Na verdade, duas histórias em tempos diferentes acabam ali, se colocando lado a lado. Uma que aconteceu no século XIX e a outra que aconteceu em 2005. Para alguns médiums também, o irmão do proprietário de uma dessas casas, porque na verdade foram duas mansões idênticas, conhecidas como mansões gêmeas. Mas na verdade tudo que eu vou contar para vocês se passa na mansão de um desses irmãos. E esse irmão, ele acabou fazendo uma coisa que talvez tenha aberto um portal aonde espíritos não muito bons também tenham passado. E hoje essa casa é considerada assombrada pelos espíritos da família Kreischer e também por outros que acabaram entrando ali por um erro, digamos assim, de uma sessão mediúnica. São fatos ali muito interessantes que envolvem essa história. É uma mansão que eu achei realmente assim com uma atmosfera bastante misteriosa. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Bora logo pro vídeo, sem mais delongas? Então bora lá. Vlad, solta a vinheta. Kreischer House, como é também bastante conhecida, é uma mansão histórica de 2 andares localizada em Charleston, no distrito de Staten Island, em Nova York, Estados Unidos. Ela está localizada exatamente na Arthur Kill Road, número 4500. Essa casa ela foi construída por volta de 1885 pelo imigrante alemão Balthasar Kreischer, que chegou nos Estados Unidos em 1836. Na verdade, como eu falei para vocês, ele construiu 2 mansões. Uma para um filho chamado Edward, que era o filho mais novo dele, e a outra mansão ele acabou construindo para o Charles, que era o outro filho que ele tinha. Talvez ele até tenha feito dessa forma, pelo que a história conta, ele também ajudou no projeto dessas 2 mansões, porque ele queria que esses 2 filhos morassem próximos, provavelmente por causa de uma grande amizade que eles tinham, e isso faz sentido, porque o Charles, ele acabou fazendo mais tarde, eu já vou chegar nesse ponto aí para vocês, ele acabou chegando ao ponto de realizar algumas sessões mediúnicas na casa dele, porque ele estava desesperado para tentar um contato com o espírito do Edward, porque o Edward, pessoal, acabou tendo um final muito trágico. E essa história tem muitos pontos ali que realmente podem fazer sentido no quesito sobrenatural. O senhor Balthasar, ele fundou uma empresa, na verdade uma fábrica de tijolos, chamada Kreischer Brick Manufacturing. Eu acho que é assim que se fala, tá, pessoal? Em 1836, que foi o ano em que ele chegou nos Estados Unidos, ele acabou pegando ali uma tragédia que aconteceu na cidade de Nova York. Vários incêndios, parece que incontroláveis ali, conseguiu destruir muitas indústrias, casas também. A cidade ficou bastante devastada ali, pelo que eu pude entender. E ele trabalhava com a produção de tijolo, que era a prova de fogo. Então isso foi uma mão na roda para ele. Na verdade, a tragédia que essas pessoas passaram encheu o bolso dele, literalmente, Não que ele tenha desejado isso, mas querendo ou não, ajudou bastante. Ele acabou montando 2 fábricas e esse homem enriqueceu de uma forma assim muito rápida e se tornou um homem muito poderoso. O senhor Balthasar, ele era considerado um bom patrão. Inclusive ele deu alguns alojamentos, ele acabava dando roupa, comida para esses funcionários, que na época parece que não era muito comum
né, desses patrões aí fazerem. Só que ele também era considerado um homem extremamente exigente no seu trabalho, nada poderia estar fora do lugar, porque ele ficava bastante bravo com a situação, chamava atenção, era muito rígido com esses funcionários, mas ele também era muito rígido com os filhos. O negócio dele estava muito bem, né? Na verdade a indústria ali estava ganhando os olhares do mundo. Tanto é que aquela região que antes se chamava Androvettville, eu acho que é assim que se fala, passou a se chamar Cracherville, onde hoje fica Charleston. Então ele ganhou esse nome, né? Aquela região ganhou esse nome de Cracherville por causa da influência do senhor Baltazar. O senhor Baltazar, ele era casado com uma mulher chamada Caroline Cracher. Com ela, eles tiveram 7 filhos. Porém, em 1853, o senhor Baltazar recebeu um novo baque. Vocês já vão entender por que um novo baque. A esposa dele, a Caroline, ela deu à luz então ao Edward, né, que era o 7º filho. Ela estava com 42 anos na época. Ela já não estava muito bem durante a gravidez dele. E ela acabou falecendo dias depois. O bebê nasceu saudável, mas ela já não estava muito bem. A princípio, a Caroline, ela faleceu por complicações no parto. Naquela época era muito complicado, as mulheres ganhavam bebê em casa, não tinham a devida assistência. Se precisassem ali de uma cesariana, era uma coisa praticamente impossível de acontecer. E ela teve essas complicações. Só que a história conta que ela também já vinha sofrendo de uma grande depressão. Na verdade, a família toda nunca superou, na verdade, né? Eu acho que não tem como superar isso. Mãe que é mãe não supera isso. Ela perdeu um filho 4 anos antes. Esse menino tinha em torno de 5 a 6 anos. O nome dele era Henry Cracher. Eu não consegui descobrir o motivo da morte dele, mas muitas pessoas falam que a Caroline, ela acabou morrendo sim por algumas complicações do parto, mas que ela também não se importava mais muito em viver por causa da perda daquele filho. Em 1858, vida que segue, né, ali para o senhor Baltazar, ele acabou saindo então da casa onde ele morava, ali em Cracherville, e ele acabou indo para uma outra região. Ele construiu uma outra mansão e ele foi então viver com a sua nova esposa, né, porque ele já havia se casado nesse ano de 1858 com uma moça chamada Matilda, que acabou se tornando Matilda Cracher. Mas novamente ali, né, a perda de filhos começou ali a aparecer na vida desse homem. Ele se casou com a Matilda, ele teve 2 filhos homens com ela, mas esses meninos também morreram na infância, um com cerca de 4 para 5 anos e o outro um pouco mais velho, entre 6 e 7 anos. Também não consegui descobrir a morte dele, mas isso deixou o senhor Baltazar extremamente deprimido. Alguns anos depois, em 1877, o senhor Baltazar também ficou viúvo. A senhora Matilda acabou falecendo. No mesmo ano em que a Matilda acabou falecendo, uma das fábricas do senhor Baltazar acabou sofrendo um grave incêndio. E olha a ironia, ele trabalhava com material à prova de fogo. Eu não consegui descobrir se foi um incêndio criminoso ou se foi realmente algum acidente, mas ele acabou perdendo boa parte de uma das fábricas. Como ele já estava bastante deprimido, cansado, com uma depressão já muito grande, porque ele nunca se recuperou da morte da primeira esposa. As pessoas comentam que, na verdade, desde a morte do Henry, ele nunca foi mais a mesma pessoa. A saúde dele já estava bastante debilitada por causa disso. Mas ele acabou, então, ficando muito cansado. Ele resolveu, então, chamar os filhos, 3 filhos em específicos que já trabalhavam nessas fábricas para ele, então ele resolveu se aposentar. Em 1884, ele então iniciou ali a construção dessas 2 mansões para que então ele desse uma para o Charles e a outra para o Edward. Eu acredito que os demais filhos já estavam, né, ali com as suas propriedades, digamos assim, repassadas, porque esse presente em especial foi para esses 2 filhos. Enfim, os irmãos, né, o Edward e o Charles, eles então ganharam essa mansão, mas eles também já estavam ali de casamento marcado, e eles acabaram se casando com também 2 irmãs, chamada Antônia e Frieda Lanier. A Antônia se casou com o Charles e a Frieda acabou se tornando ali esposa do Edward. E a Frieda, gente, ela acabou também se tornando, né, uma das personagens
mais importantes nessa história quando é relacionado ao sobrenatural. Vocês já vão entender isso que eu estou falando. Eu precisei contar essa história do Senhor Baltazar primeiramente para que vocês pudessem entender o contexto dessa história, que é muito interessante. Peço também para vocês que, se gostarem desse vídeo, pessoal, deixem o like, comentem aqui, por favor, deixem seu comentário, porque isso é muito importante para nós. Compartilhem com pelo menos um amigo de vocês, porque isso vai nos ajudar muito. Se puder também, ajude aqui o canal com um valeu demais ou com alguma contribuição através da nossa chave Pix, que está disponibilizada lá na caixa de descrição, tá bom, pessoal? Eu conto com todos vocês. Obrigado! As casas gêmeas foram concluídas então em 1885 e o senhor Baltazar acabou falecendo aos 73 anos de idade em 1886. E com a morte desse homem, muitas mudanças começaram a acontecer dentro da família e começou lá na fábrica com a divisão da herança. George Kreischer, que era o filho mais velho, ele acabou comprando a parte de duas de suas irmãs, uma chamada Catherine Elizabeth e a outra Caroline Louise. Com isso, ele acabou se tornando então o chefe, né, ali, o sócio majoritário, e ele acabou tendo um desentendimento com Charles, que já trabalhava ali dentro como gerente, porque antes do senhor Baltazar morrer, ele não era o filho mais velho, Charles, mas por algum motivo ele acabou nomeando ele para coordenar os negócios da família. Então, assim que ele morreu e o George comprou essas partes, ele teve uma discussão com o irmão dele e ele acabou demitindo o próprio irmão da fábrica. Ele então chamou o Edward para que pudesse trabalhar com ele. Eu não sei como é que ficou a situação do Edward e do Charles, porque eles eram bastante amigos, mas enfim, né, amizade, negócios à parte, como se diz. Então o Edward acabou indo trabalhar com o irmão dele. O George Kreischer, ele também contratou um outro homem chamado William Linderoth como superintendente, só que o William não era uma pessoa bem vista entre os funcionários, muitos não gostavam dele, achavam ele extremamente arrogante, ele não tinha nenhum tato para lidar com pessoas. Inclusive depois, quando o Edward acabou cometendo, né, uma grande loucura com ele próprio, esse homem acabou sendo bastante hostilizado ali também. Então era uma pessoa que não era nem um pouco grata, tanto dentro da empresa Kreischer como também na sociedade. Em 1891, o Charles, ele acabou indo para a Europa. Ele resolveu que ele não queria ficar mais ali, então ele foi embora. Ele acabou firmando um emprego em outro país. Com a saída do Charles, então, da empresa, as coisas começaram a cair muito e os negócios estavam indo de mal a pior. E para completar a situação, pessoal, a fábrica novamente foi vítima de um fatal incêndio. Dessa vez parece que destruiu absolutamente tudo. Eles reconstruíram essa fábrica, mas como as finanças já não estavam ajudando muito, isso foi um tiro certeiro para que a empresa começasse realmente a sua falência. Em junho de 1894, uma grande tragédia abalou profundamente a vida da família. Edward Kreischer tirou sua própria vida aos 41 anos de idade, atirando com uma arma de fogo em sua cabeça. Até essa história, ela me lembra um pouco, não o contexto todo, mas ela me lembrou bastante uma outra história que nós contamos aqui no canal, chamada Maldição da Família Lemp. Me lembrou bastante a história de William Lemp. Para quem não conhece ainda esse vídeo, pessoal, eu convido vocês a assistirem, corre lá que tá bem legal. Um dos funcionários da empresa acabou encontrando o corpo do Edward em um terreno próximo da fábrica. Ele não tirou a vida dele nem dentro da casa dele e nem da fábrica. E aí, pessoal, começou o famoso disse-me-disse. O que aconteceu, por que ele fez isso. Foi descartado que foi um assassinato, foi comprovado que ele realmente tirou a vida dele. Mas qual seria o motivo? Porque o Edward Kreischer era uma pessoa considerada bem tranquila. Os funcionários da fábrica gostavam bastante dele. Na verdade, ele e o Charles eram muito bem vistos. O George já não era tão bem visto assim e o superintendente não tinha nem um pouco ali a simpatia das pessoas. Até se fosse um deles que tivesse, né, de repente sido encontrado dessa forma, talvez sim pudesse ser logo de cara pensado que alguém tentasse, né, tivesse tentado ali tirar a vida deles. Mas como foi com o Edward, realmente a situação foi um pouco mais preocupante. O que levou esse homem realmente a fazer isso? Um homem jovem, com apenas 41 anos de idade.
Muitas pessoas falaram que na época ele teve uma grande discussão com o irmão dele, o George, que ele não havia se conformado do Charles ter ido embora, que ele se sentia culpado por continuar ali e o irmão não. Essa é a primeira parte. A segunda parte começou a rolar ali uma história dizendo que a Frieda, que era a esposa dele, estava tendo um caso com um outro homem, né, chamado ali Dr. Washington. Nunca foi provado que ela realmente traiu ele. Só que 1 ano e meio depois da morte do Edward, ela acabou então se casando com esse homem. E ele era um parente distante de George Washington. A Frieda, gente, ela acabou falecendo em 1923 e o Dr. Walker Washington faleceu em 1939. Essa história da morte do Edward, agora voltando ali para a história da morte dele, porque eu pulei um pouquinho para informar a data da morte da Frieda e também do novo esposo dela. Essa morte do Edward foi muito comentada pelos jornais da época, principalmente pelo New York Times. Essa casa, na verdade, se tornou notícia para os tabloides por mais de uma vez, e após a morte do Edward, coisas estranhas começaram a acontecer na casa do irmão dele. Mas por que na casa do irmão dele e não propriamente na dele? Porque em 1930, a casa do Edward Kreischer também, infelizmente, foi destruída por um incêndio. Então, assim, muitas pessoas acham que essa família, ela tem uma espécie de maldição, por algum motivo que eu não consegui entender muito bem, mas que parece que envolve a primeira morte da família, que foi do menino Henry. Então, por que isso acontece, eu não consegui descobrir, mas dizem que algo já estava errado com essa família e que esses incêndios, né, repetidos, que estragaram vários imóveis, a fábrica, e que aconteceram com alguma frequência, tinha a ver com essa possível maldição. O George Kreischer, que era o irmão mais velho, ele morreu em sua casa em Manhattan no ano de 1910 e o Charles acabou falecendo na sua casa gêmea no ano de 1917. Porque com a morte do Edward, o Charles, que estava na Europa, ele acabou voltando para os Estados Unidos, ele foi para Staten Island, que ele queria morar na casa dele novamente, assim foi feito. E foi lá que ele acabou morrendo, porque ele nunca se conformou com a morte do irmão dele. Os outros filhos também, com o passar do tempo, acabaram morrendo. E praticamente todos os membros, né, da família Kreischer, eles estão enterrados no cemitério Greenwood, que fica no Brooklyn. Até um cemitério muito bonito, ali com uma visão bastante gótica. Bem interessante esse local. Agora, pessoal, nós vamos para a segunda parte desse vídeo, que é onde aconteceu um crime bárbaro em 2005. E essa história também tem muito a ver, supostamente, com esses espíritos, né, que muitas pessoas acreditam que ainda estão ali dentro da mansão. Em abril de 2005, houve um terrível assassinato nessa casa. Esse crime foi cometido pelo zelador que havia se envolvido com a máfia. Esse homem se chamava Joseph Young, mais conhecido como Joe Black. Ele era um ex-fuzileiro naval de 27 anos que recebeu cerca de $8.000 da família criminosa, né? Família do crime Bonanno, é assim que eles são conhecidos. Ele foi pago para dizimar um homem chamado Robert McKelvey, de 39 anos. Esse homem também, no caso a vítima, o Robert, ele também era um associado do crime organizado e de alguma forma parece ter ofendido o líder da máfia rival, um homem de 37 anos na época chamado Gino Galestro, a quem ele inclusive devia dinheiro, mas parece que ele andou falando demais, falou mal desse homem e ele acabou pagando com a própria vida de uma forma extremamente bárbara. Eu alerto para vocês, pessoal, que essa parte do crime, ela envolve relatos bastante sensíveis. A família Bonanno, só para vocês entenderem, ela era um clã mafioso liderado por um homem chamado Joseph Bonanno. Esse homem tinha tanto poder na cidade de Nova York, tinha tanto dinheiro, que ele realmente fez ali uma reviravolta na economia. Foi manchete em vários jornais, ele estava sempre sorrindo.
Todas as matérias que eu li a respeito dele, eu não vou me aprofundar muito nesse caso, a respeito da família Bonanno, isso é papo para um outro vídeo, mas deu para perceber que ele não teve remorso nenhum por todas as atrocidades que ele mandou fazer, não só com o Robert McKelvey, mas também provavelmente com outras vítimas. O Joseph Young, que foi ali, né, a pessoa que realmente tomou frente, né, para dizimar o Robert McKelvey, ele se reuniu com outros 3 criminosos. Não sei, pessoal, o que eles falaram para o Robert, mas eles entraram em contato com ele e marcaram um encontro exatamente na mansão Kreischer. Nessa época, o Joe Black, né, que era o Joseph Young, ele era zelador dessa casa porque justamente os proprietários não moravam ali. Então, contrataram ele para que ele tomasse conta da propriedade. Ele acabou se aproveitando dessa situação, que ele tinha todo esse acesso à casa, tinha acesso também ao porão, que foi lá que a barbárie realmente aconteceu. E ele acabou então chamando esse homem para uma armadilha e ele acabou caindo. Assim que o Robert botou o pé dentro de casa, o Joe Black já então pulou em cima dele, acertou ele com alguns golpes de faca, mas ele acabou não caindo no chão como o esperado. Ele conseguiu se desvencilhar desse homem. Os outros 2, pelo que eu pude entender da história, não se meteram, provavelmente até a pedido do Joe, que queria acertar isso cara a cara, né, digamos assim, com o Robert. Ele acabou então escapando, mas ele conseguiu pegar ele novamente quando ele já tinha passado pela porta. Ele começou a asfixiar esse homem. Ele não usou arma de fogo porque ele realmente queria um final bem mais lento, né, para o seu inimigo, e acabou sendo mesmo dessa forma. Só que o Robert, pessoal, ele acabou não morrendo também nessa asfixia. Vendo que ele não estava dando jeito, ele pegou, com a ajuda dos outros 2 homens, levaram o Robert para o quintal dessa casa, aonde tinha um espelho d'água. Na verdade, esse espelho existe até hoje. Muitas pessoas falam que é a piscina do túmulo, é mais ou menos esse nome que eu pude traduzir. É uma piscina que lembra um túmulo, e realmente ele lembra uma cova ali aberta. Então, essa piscina, esse espelho d'água, era utilizado pela família para que pudesse ser uma decoração no jardim. Mais tarde, então, foi aonde esse homem foi dizimado. O Joe Black acabou pegando ele, colocou a cabeça dele dentro da água desse espelho. Ele já estava muito machucado e ele acabou morrendo afogado. Quando ele viu que ele já estava morto, ele e os outros 2 comparsas, que também eram mafiosos, acabaram saindo dali e foram comemorar comendo doces e refrigerantes em uma lanchonete local. Saindo dessa lanchonete local, eles foram para uma outra loja onde vendia materiais de construção. Chegando nessa loja, eles acabaram comprando então alguns materiais. Compraram luvas, alguns panos, sacos, e também compraram 2 motosserras. Chegando de volta à mansão com todos esses, né, equipamentos em mãos, eles levaram o corpo do Robert até o porão, onde tinha uma fornalha. Lá eles desmembraram esse homem, né, com a motosserra, pegaram o que sobrou do corpo dele, colocaram na fornalha e acabaram incinerando. Até esses sacos plásticos eles usaram, né, para tentar limpar ali a sujeira que eles fizeram. Botaram esses panos sujos dentro do saco e descartaram depois numa lixeira. Então não era para levar o corpo desse homem para nenhum local. Eles acabaram incinerando ele dentro da mansão, nesse porão que hoje é considerado uma das partes mais sombrias da mansão Kreischer. Curiosamente, não se sabe por que o FBI parece que não deu tanta importância assim para essa morte. Somente um ano depois, exatamente um ano depois, em abril de 2006, eles acabaram recebendo algumas informações. Um homem chamado Stephen Sicali, que foi um dos capangas, né, do Joe Black, ele acabou entrando em contato com o FBI, não sei se por peso na consciência, por qual motivo, se ele também já estava vendo que ele poderia ser preso, porque eles não eram boa coisa, mas ele acabou entrando em contato com eles e passou todas as informações, disse que ele havia participado, delatou os outros, né, que participaram disso tudo, e aí esse crime acabou então se tornando manchete novamente nos jornais e todos os envolvidos acabaram presos.
A polícia, então, um ano depois, fez uma vistoria bem feita nessa casa, que já era para ter sido feita um ano antes, e acabaram ainda pegando algumas evidências. E alguns dos tijolos, né, produzidos pelo senhor Balthazar Kreischer ainda estavam ali com manchas de sangue do Robert McKelvey. Eles acabaram retirando bastante coisa dessa mansão. Foram até a fornalha, só que lá eles encontraram uma situação inusitada, porque a fornalha original já tinha sido retirada do local pelos proprietários da época, que acabaram vendendo a mansão depois disso tudo. Eles tinham planos para montar um asilo ali e acabaram abandonando tudo por causa disso, e foi provado que a família que era proprietária da casa não sabia de nada, eles não tiveram nada a ver, e que eles levaram a fornalha porque era uma fornalha já mais antiga que eles queriam ter para eles, e eles também já tinham trocado pela reforma que eles queriam ainda manter para que esse local fosse feito um asilo, mas realmente o peso da situação e eventos sobrenaturais fizeram com que essa família nunca mais pisasse os pés ali. No final de 2008, gente, o Joseph Young, né, o Joe Black, ele foi julgado pelo assassinato do Robert. Ele acabou recebendo pena de prisão perpétua. O Gino Galestro, o mandante disso tudo, também foi preso e condenado, mas ele cumpriu 20 anos de prisão e depois ele foi solto. No caso do Stephen Sicali, que era o homem que fez a delação, ele acabou pagando alguns serviços ali para a população, para a própria prisão. Ele fez algumas coisas, que ficou ali alguns anos trabalhando como voluntário, digamos assim. Ele acabou então saindo, né, pelos serviços prestados à sociedade. Agora nós chegamos no ponto sobrenatural da história. Após a morte do Edward, coisas estranhas já aconteciam na casa dele antes dela pegar fogo. Muitas pessoas falaram que logo depois que ele morreu, algumas sombras foram vistas na janela e que algumas pessoas reconheceram como sendo Edward Kreischer, que estava nas janelas do andar de cima. Depois que essa casa acabou pegando fogo, algumas situações acabaram acontecendo na casa do Charles enquanto ele ainda era vivo. Porque assim, pessoal, nós estamos falando da era vitoriana, né? Por que era vitoriana? Para quem não sabe, a era vitoriana se refere à Rainha Vitória. A Rainha Vitória, ela era uma pessoa muito apegada ao espiritismo. Isso ficou muito claro depois da morte do esposo dela, o príncipe Albert, mas isso também é papo para um outro vídeo, um papo bem legal. Então, nessa época, na era vitoriana, muitas pessoas estavam ali tentando conhecer um pouco mais do espiritismo. Muitas pessoas faziam isso de forma ali muito leviana, não respeitando, né? Porque assim, aqui no canal, vocês sabem, quem nos acompanha sabe, nós somos pessoas que respeitamos todas as crenças, mas que também acreditamos sim no sobrenatural e tratamos isso com muita seriedade. Nós não fazemos piada nem sensacionalismo com esse tipo de coisa, tá, gente? Respeitamos quem não acredita. Mas o que acontece? O Charles, naquele desejo, né, insano de conseguir contato com o Edward, que ele nunca se conformou com a morte desse irmão, ele acabou procurando algumas pessoas que, para alguns pesquisadores atuais, né, de hoje, eles acham que essas pessoas não estavam bem preparadas, que eles fizeram sessões mediúnicas ali, onde um portal foi aberto. E não somente os espíritos dos Kreischer, que independente dessa sessão ou não, já estavam presos ali na mansão por algum motivo, mas foram atraídos para a casa do Charles. Só que como esse portal abriu, outros espíritos malignos, que não deveriam jamais ter passado para essa casa, acabaram passando também e que estão presos ainda até hoje, segundo esses pesquisadores falam, sensitivos também, eles sempre falam a mesma história. Eu vi, pessoal, assim, alguns vídeos a respeito dessa mansão. Me atraiu bastante a história dela. Só que nem tudo é sobrenatural, e eu vi muito sensacionalismo em bastante coisa ali que eu fiquei até chateada. Então, as pessoas, elas fazem ali uma emoção muito forjada, coisas que realmente deixam na dúvida. Só que teve outros casos ali que eu percebi que realmente pareceu sincero. Muitas sombras são vistas ali dentro, só de olhar as imagens, pelo menos essa foi a minha percepção. É um local que eu acredito sim que alguma coisa ainda está presa lá. Teve um programa de televisão que foi nessa casa em 2016 ou 2018, agora eu não lembro muito bem, se chama Paranormal Lockdown. Eu não sei se eles estão ainda trabalhando, só porque eles estiveram lá, eu sempre achei o Nick Groff um pouco exagerado.
A Katrina Weidman, eu já sentia sempre um pouco mais de pé no chão no que ela falava, só que nesse caso eu assisti e o Nick, ele me pareceu bem diferente das outras vezes que eu vi. Ele relatou ali coisas que eu acredito que realmente ele possa ter sentido, gente. Ele disse que sentiu massa de ar muito fria atrás dele, que o rosto dele estava repuxando. Ele disse que sentiu uma sensação de raiva quando ele estava nessa casa, uma raiva que era para ele até então inexplicável, mas que poderia ser a raiva que o Robert McKelvey sentiu ali do seu algoz no momento em que ele estava sendo dizimado. Alguns objetos possivelmente se mexeram, eles levaram ali um equipamento chamado Joe Box, onde o nome de Edward Kreischer supostamente teria sido dito. Eu não consegui entender, até porque a versão dublada também não ajuda muito, foi a que eu vi. Mas ele falou que teve sim uma mensagem onde Edward Kreischer teria se pronunciado para ele e que o espírito da Frieda, que era a esposa dele, também retornou para essa casa. Algumas pessoas perguntam, mas por que a Frieda voltou para essa casa se ela já estava casada com outro homem? Aí entra aquela história da traição. Algumas pessoas acham que ela realmente traiu o marido, mas que ela se arrependeu. E outras pessoas falam que, na verdade, ela só se casou com o Dr. Walker Washington por amparo. Porque naquela época uma mulher sozinha, ela era muito vulnerável, ela não tinha uma profissão, ela ficava mal falada, e isso para muitas mulheres era extremamente importante, era quase pior do que a morte, você ser viúva mal falada, né, com problemas financeiros, tendo que talvez fazer até alguma coisa que depois ferisse a sua dignidade. Porque pelo que eu entendi, ela não era tão rica assim, mas o Edward Kreischer era. Então ela acabou se casando com esse homem por amparo e o espírito dela até então estaria ali muito indignado, revoltado com isso tudo, porque ela acabou levando uma fama de adúltera que ela não tinha, e como ela sempre amou o esposo, ela estaria ainda ali dentro em busca do seu espírito. Mas uma coisa que eu achei interessante também na história da mansão Kreischer é uma coisa que também é relatada em outros vídeos que nós já fizemos. Um vídeo chamado A Maldição da Casa Whaley. Nós fizemos aqui há algum tempo também. Quem não assistiu, pessoal, corre lá que é bem interessante. Não só nesse vídeo, mas também em outros. Muitas pessoas falam que em casas onde os espíritos ainda estão presos, algumas vezes eles por algum motivo estão limitados a determinados andares, determinados cômodos. E no caso da mansão Kreischer não seria diferente. Tem um quarto chamado o Quarto Verde, que é onde a Katrina e o Nick também ficaram, nesse Paranormal Lockdown que eles apresentavam. Outros pesquisadores também estiveram ali e tiveram a mesma percepção, que nesse Quarto Verde é sentido a presença de uma mulher que provavelmente é a Frieda. Só que a Frieda, segundo a Katrina Weidman também falou, ela disse que acredita que essa mulher, né, hoje no espírito, ela é uma espécie de protetora dessa casa, que tenta avisar aos visitantes que algo maligno está ali dentro, não só no porão, mas também nos outros andares na casa. Mas que por algum motivo esse quarto ele é mais reservado. Algum tempo atrás, né, um dos proprietários, chamado Joey, ele então comprou essa casa, ele foi entrevistado pelo Paranormal Lockdown, onde ele disse que ele viu uma mulher nesse quarto verde. Ele estava dormindo ali por algum motivo, porque parece que ele já tinha um restaurante, ou ele queria reformar para que esse restaurante fosse feito. Ele acabou dormindo ali nesse quarto por uma noite, porque ele nunca morou na casa. Só que ele disse que quando ele acordou, ele viu uma mulher com um vestido de gola alta, preto, bem estilo vitoriano, que essa mulher não disse nada para ele, mas que ele, na mente dele, ele entendia que ela queria dizer que ela era uma Kreischer. E provavelmente ela é associada a Frieda, porque Antônia, que era a esposa do Charles, nunca foi mencionada nessa história. Então ele disse que ele sentiu que ela queria dizer isso. Ele falou que não conseguiu mais dormir a noite toda. No dia seguinte ele desceu e ele sentiu uma espécie de pontada na perna. Depois ele sentiu uma espécie de pontada nos rins, que parece que foi exatamente aonde Robert McKelvey levou os primeiros golpes de faca. Outros médiums também sentiram essa sensação de como se eles estivessem sendo ali golpeados por algum objeto pontiagudo. Que esse tipo de situação também costuma acontecer no porão, onde mãos geladas acabam encostando nessas pessoas. E que, sim, o Edward está preso em um determinado andar, a Frida em um quarto e o Charles também já foi visto perambulando por essa casa. Algumas pessoas falam que por algum motivo, né, talvez até uma maldição que já tenha sido colocada nessa família antes da morte do pequeno Henry,
Talvez isso também tenha ajudado, mas o que realmente teria atraído esses outros espíritos é, então, aquela sessão mediúnica, né? Uma das várias sessões mediúnicas que o Charles acabou fazendo ali de forma involuntariamente, né, errada, e que por causa disso esses espíritos ainda estão ali dentro. Então, assim, pessoal, vultos são vistos ali, passos de criança, a queda de temperatura, uma sensação de choque, as pessoas sentem como se elas estivessem levando um choque de alguém. Então, são sensações ali que, sim, tem tudo a ver, talvez, né, com alguma presença ali sobrenatural. É uma casa onde já aconteceram bastante coisas. O Eduardo não morreu ali dentro, mas ele era um Kreischer, tirou a própria vida. E a gente sabe que isso é uma situação muito complicada. Ficou um vídeo longo, poderia ter ficado muito mais, pessoal, porque eu acabei resumindo bastante alguns fenômenos sobrenaturais que já foram vistos nessa casa. Algumas fotos também foram tiradas ali por pessoas que administravam essa mansão, porque hoje ela, pelo que eu entendi, ela serve ali como uma casa de eventos, tá? Inclusive ano passado ela teria sido colocada para leilão, mas eu não sei se ela foi vendida ou não. Então hoje ela funciona como uma casa de eventos para shows, e um dos administradores desses shows, eles teriam tirado uma foto onde algumas orbes, né, teriam aparecido. Então, assim, gente, são muitos relatos. Quem sabe a gente faz um outro vídeo para poder comentar mais isso sobre, né, sobre a família Kreischer e pedir aqui a opinião de vocês. O que vocês acham? Essa casa, ela realmente é assombrada? Ou isso tudo é fruto da nossa imaginação? Eu peço também que, se vocês gostaram aqui do vídeo, pessoal, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o nosso trabalho, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!